aqui. Então, por exemplo, quando a gente vai começar a falar de física aqui, velocidade vetorial média, é pegar o teu vetor de deslocamento e dividir pelo tempo. Certo. Aí vai sempre depender de como o problema ele trabalha com o vetor de deslocamento. Porque normalmente a gente vai trabalhar com o módulo do vetor, ou seja, o tamanho dele. Normalmente é isso. Certo. Vetor é uma grandeza que tem módulo, direção e sentido. Ou seja, ela tem o tamanho, ela tem a direção, que seria, vamos dizer assim, a reta onde ela está, e tem o sentido, se está para frente ou está para trás. Né? Tá. Mas, normalmente, a gente acaba trabalhando só com o tamanho do vetor, que é o que realmente nos interessa. Então, por exemplo, aqui a velocidade média vetorial é o módulo do vetor pelo tempo. Essa é a fórmula. Módulo Bom copiar? Pode copiar. Tá. Módulo da velocidade média é igual a distância, né? É o vetor distância daí, né? Isso. Então tem essa flecha em cima é o vetor. Tá. Por ΔT. Então, por exemplo, nessa figura 4 aí, a gente já tem um caso muito curioso, que o vetor de deslocamento se interessa só na posição inicial e na posição final. Certo. Então, se esse deslocamento aí, ele foi um círculo, ele saiu do ponto 1 e foi para o ponto 2, nesse caminho circular, isso aí pouco importa na realidade, em algumas situações. Muito bem. Agora, por exemplo, né, se a gente estiver falando da velocidade escalar média, que é a velocidade que a gente estava trabalhando até agora, Certo. então, estávamos trabalhando até a aula passada, o que Uhum. importaria seria o caminho mesmo que ele fez, o quanto ele se deslocou, né, o quanto ele andou. Tá. Mas no vetor de deslocamento, não, porque como tu está interessado só na posição final e na posição inicial, o vetor vai ser sempre a menor distância entre eles aqui. Como eu te falei, é o ponto final menos o ponto inicial. Então, apesar de ter sido um deslocamento circular, o que representa o movimento aqui, vetorialmente falando, é esse vetor verde aí que eu acabei de desenhar. Tá. Então, por isso que ele está nos dizendo que o módulo da velocidade vetorial é 2R. Porque o tamanho desse vetor aqui é 2R, esse verde que eu desenhei, certo? Certo, que é o que interessa, né? O que É está o que em interessa verde. para o vetor, exatamente. A velocidade vetorial média é o que interessa. Tá. Então, Ele não quer a parábola, assim, ele quer a linha reta. só a linha reta, o que importa é a linha reta. Isso é Então, só por no exemplo, deslocamento, certo? vetorial. Tá. Por exemplo, aqui, ó. O carro percorre a quarta parte de uma pista horizontal e circular de raio 100 metros e 10 segundos. Então, é parecido com isso que eu acabei de te explicar. A gente tem que desenhar um círculo, ou melhor dizendo, a quarta parte de um círculo, e entender o que está rolando aqui, o que realmente importa e o que não importa. Então, vamos ver aqui. O carro percorre a quarta parte de uma pista horizontal e circular de raio 100 metros em 10 segundos. Então, ele percorreu essa parte aqui, ó, o círculo. Ficou meio feio aqui meu círculo, mas agora tá melhorzinho. Ok? Tá. Esse círculo, ele tem raio. Raio, tu sabe, né? A distância do Sei, sei, centro sei. até a circunferência. Sei. 100 metros. E ele fez todo esse percurso aqui em 10 segundos. Ok? Daí ele Certo. pergunta qual foi a variação do espaço. Ele fez, eu estou copiando, tá? Ele fez em 10 segundos esse percurso, tempo. Tá. Ele quer a variação do espaço. Muito bem. O que seria a variação do espaço? Seria o quanto ele andou Certo. diretamente. Então, se ele andou por aqui, eu estou querendo saber quanto é que mede esse arco aí, ok? Certo. Esse arco, como o próprio enunciado diz, é a quarta parte de uma circunferência. Positivo. Então, é só eu
saber qual é a equação do perímetro de uma circunferência, que é 2πr. Tá. Só que como eu quero a quarta parte, eu quero só um quarto disso, é só dividir por 4. Certo? Certo. Então, vai ficar πr sobre 2. O raio é 100, então vai ficar π vezes 100 sobre 2, ou seja, 50π. Ou seja, se a gente quiser deixar em números decimais, 50 vezes Peraí, 3,14. você quer que eu faça aqui? Pode fazer para confirmar com o meu aqui. 50 vezes 3,14. 157. 157, é verdade. Então, vou colocar aqui aproximadamente 157 metros. Certo. Isso foi a variação do espaço, porque foi o deslocamento do cara. Agora, quem que é o vetor de deslocamento que ele cita aqui? É esse cara aqui, ó. Vamos dizer, ele saiu daqui e veio para cá. Ah, tá. Esse Então, é o vetor de deslocamento. quando ele fala a variação do espaço, para você achar tipo, o espaço mesmo de uma circunferência, o entorno da circunferência, você tem que achar o perímetro, certo? Isso. Tá. E agora a gente tem que achar esse vetor de deslocamento, que é simplesmente a distância direta, né, do ponto que começa, que eu, por acaso, estou considerando que é aqui, e o ponto que termina, que eu estou considerando que é aqui. Tá, então... Bem, como é que eu encontro o tamanho disso? Eu encontro entendendo que eu estou falando de uma circunferência. Então, se aqui é o raio, aqui também é o raio. Certo, você projeta o raio para cima. Isso também é 100 aqui. Então, eu tenho um triângulo retângulo aqui. Então, eu posso fazer o teorema de Pitágoras, certo? Positivo. Isso. Então, eu acho que você lembra o teorema de Pitágoras. P ao quadrado é igual a 100 ao quadrado mais 100 ao quadrado. Exatamente. Então, vai ficar... Veja, eu vou fazer de um jeito diferente. 100 ao quadrado mais 100 ao quadrado é 2, 100 ao quadrado. Certo? Certo. Aí você poderia também fazer... Ah, não dá, né, para usar aquela propriedade notação... Como que fala? Científica? Pode, mas É, eu quero fazer de outro jeito. Ó, 100 ao quadrado mais 100 ao quadrado são 2, 100 ao quadrado. Então, como eu vou ter que fazer a raiz quadrada, né, o que que acontece? O 100 ao quadrado continua 100. E o raiz de 2 fica ali dentro. Então, é 100 vezes raiz de 2, entendeu? Ah, você cortou quadrado. Ah, tá, entendi. Isso. Legal, O que está ao bacana. quadrado dentro sai para fora. De modo geral, quando você tem um triângulo isósceles, que é o caso aqui, dois lados iguais, né, um triângulo retângulo isósceles, que os dois lados medem o mesmo tamanho, isósceles, então fica esse raiz de 2 na frente da hipotenusa, beleza? Beleza. É o lado vezes raiz de 2. Então, isso aqui é mais ou menos 141 metros, ok? Tá, deixa eu só copiar isso aqui. Legal, isso aí foi legal. Eu iria fazer produto notável, mas isso aí vai bem mais rápido para resolver. É. Fechou. Ótimo. Então, o que vai rolar aqui agora? Nós... C, né? Vamos dizer assim, já está feita a A e a B. A velocidade escalar média. Então, a velocidade escalar média é a velocidade associada com a variação do espaço, ou seja, com aquele caminho circular, ok? Tá, mas daí isso é a fórmula lá, V, velocidade média, o diâmetro sobre o tempo. Não, tem nada de diâmetro. Sim, é a distância. Velocidade escalar média vai ser o espaço ali, a gente chama de ΔS normalmente, por ΔT. Ah, tá, beleza. Então, quem é o espaço? O espaço aqui foi o quanto ele andou de fato, que foi essa... Perímetro lá. Exatamente, esse perímetro aí que a 157. gente já havia encontrado, que era 157 metros. Tá, E o tempo, 10 segundos. fechou.
Então vai ficar 15,7 metros por segundo. Cuidado, hein, cara. As coisas aqui são muito fáceis de confundir, né? Nós estamos falando aqui de escalar médio, né? Então, quando é escalar, a gente está preocupado com o caminho de verdade. Agora, quando for vetorial, não. Estou preocupado só com o deslocamento mesmo. Com a distância entre o ponto final e o ponto inicial, beleza? Tá. Aqui está falando de escalar, daí a gente usa o ΔS sobre o ΔT. A outra, daí a gente usa aquelas do sorvete. Não, nada a ver, velho. Vamos misturar as coisas. Eu tô É, falando de então, sorvete. Quantas vezes eu falei sorvete hoje, cara? A não, gente é tá falando de verdade, vetor tá. aqui, mano. Não mistura, velho. Tá, beleza, fechou. Vai. Vetor, ó. A gente já não fez a conta do vetor aqui, ó. Não, A gente tá, vai eu ter que achei usar a que. grandeza do vetor, Não, né? tá, eu achei que tinha que usar alguma fórmula da outra, Não, entendeu? nada a Mas ver. falei errado, sorvete. É. Não, Sorvete é outra história. Sorvete é quando a gente está falando de funções horárias, né? Queremos saber a posição num determinado tempo. Mas aqui mas, não tem nada a ver. Aqui a tá, gente está querendo mas. aqui o velocidade vetorial média. Então, velocidade média não tem essas formas. É Tá, deixa eu te simplesmente aquilo que a perguntar. gente viu agora há pouco no exemplo. A gente tem que pegar a distância Tá, vetorial, que foi obtida por meio do Pitágoras aqui, e colocar certo. na fórmula. É isso. Tá, eu queria só perguntar, ele pode misturar vários conceitos dentro de um problema ou não? Pode. Tá, não, por isso que eu misturei. Então vai ficar 141, que foi a distância vetorial, dividido pelo tempo, ou seja, vai dar 14,1 metros por segundo. Ok? Beleza. Então tá aí. Então, quando está falando de escalar, está falando da distância real, do quanto ele andou realmente. Quando está falando de velocidade vetorial média, a gente está falando do vetor, que não é o caminho de verdade que ele fez, é a distância mínima ali entre o ponto final e o ponto inicial. Ok? Beleza. Isso. E às vezes tem que fazer Pitágoras para encontrar essa distância, alguma relação triangular para encontrar essa distância. Fechou. Beleza. Então, vamos voltando aqui. Ó, tem um problema aqui com essas coisas, eu não sei. Talvez, né? Precisaria. Talvez tu precise. Bem, eu acho que não. Tem um mapa aqui, mas o mapa não serve para nada, eu acho, nesse problema. Dá uma lida nesse enunciado aí da 150 e vê se tu entende o que tem que fazer. Que continua sendo um problema igual a esse que a gente acabou de resolver, né? Tá bom. Numa... Ali, sul. Ah, qual é o módulo da velocidade escalar média do metrô entre os terminais de Jabaquara e Tucuruvi? Módulo da velocidade escalar. Tá, ele quer ao módulo, né? Então a gente usa a fórmula do vetor de deslocamento, é isso? Ó, velocidade escalar, como eu já falei algumas vezes hoje, é a distância real, certo? Velocidade escalar, tá, distância real, Quando tá, falar escalar, ele está falando da real, tá, da eu de anotei. verdade. Tá, qual é o módulo escalar, tá, Então, tu tem que tá, ver qual é a distância real aí, qual foi o tempo que demorou para acontecer o que aconteceu. sobre, tá, mas então é só jogar esse 20,2 sobre 44? Só que eu acho que Princípio, sim. só que eu deixo tudo em minuto ou transformo para ficar em quilômetro por hora? Você que sabe, velho. Ah, Em depois nenhum eu momento ele transformo. pede aqui qual que é a unidade do programa. Então, você pode escolher a unidade que você quiser. Ah, então eu vou deixar assim também. Então, vai ficar 20,2 dividido por 44. Então, eu não vou fazer de cabeça.
Mas deu 0,46 quilômetro por minuto, é isso? Beleza. 0,46 quilômetros por minuto. Você deixou em quilômetros por minuto, não é uma unidade usual, por isso que deu uma resposta não muito usual também, mas provavelmente está certo. Represente o vetor de deslocamento entre as estações Jabaquara e Tucuruvi. Tá, mas no desenho aí para eu ver, cadê? Tucuruvi tá aqui, Jabaquara tá aqui. É só ter que traçar uma linha reta, então, entre... Basicamente, o problema é que a gente não tem a escala desse mapa, né? Ah, não, tem aqui, ó. 1 centímetro corresponde a 2 quilômetros. O problema é que na tela não dá para pegar exatamente isso. Então, eu acho que essa parte aí vai ficar para outra hora, mano. Beleza. Eu vou bolar um outro problema aqui para você. Fechou. Vamos lá. Vai ser bem parecido com esse que eu resolvi. Agora você já sabe a diferença entre escalar e vetorial. Então, vamos por assim. Um corpo se move sobre um semicírculo, metade, então, um círculo, sobre um semicírculo. Esse tem raio 10 metros. Ele faz esse movimento em 20 segundos. Calcule o deslocamento escalar, o deslocamento e velocidade vetorial. Por ali, deslocamento e velocidade escalar. Tá, daí o que eu vou fazer? Não vou fazer desenho, eu quero que tu desenhe, para entender o que está rolando, entender as distâncias e tal. O que eu vou fazer é te enviar o que a gente fez hoje aqui, e também vou enviar o exemplo do livro que a gente tinha visto antes. A gente fala aqui do vetorial, beleza? Tá. Então, pronto. Deixa eu colocar anunciado aqui. É isso. É o mesmo deslocamento e porque esse semicírculo aqui é a quarta parte, isso é duas partes, né? Sim, duas partes. Semicírculo é a metade de um círculo.
Tá, então eu só fiz o desenho meio errado aqui, então não, só vai mudar que vai ser dividido por 2, né? Perímetro. Aí é 3,14. 10 vai dar 31. Beleza. Vamos conferir. Consigo chorar, você vai estar. Para fazer, assim, vou tirar uma dúvida com você, para fazer divisão, assim, com vírgula, mais rápida, é só tirar a vírgula, fazer 300, isso é sem calculadora, tá? 314 dividido por 20, é isso, né? Aham. Ou, sei lá, se tem algum outro jeito mais rápido de fazer. Vai dar 1,57. Tá, a primeira velocidade, eu achei, bom, 1,57 metros por segundo. Ah, na verdade, bom, vamos ver se é o outro. Esse aqui, mais ou menos, você só mudou. E documento, que é velocidade, beleza. Agora vetorial. Deixa eu perguntar agora. Olha, pi ao quadrado, fazer igual a 2 vezes 10 ao quadrado. E
Fechou, terminei aqui. Você quer que eu te mande ou quer que eu te faça? Pode mandar. Tá, só o desenho que eu errei aqui, mas que eu fiz igual. Tá aí. Deixa eu ver. Ficou bonito. Só o desenho que o círculo tinha que ser maior, né? É, não tem nada a ver esse círculo aqui, né? Porque é um Não, eu falei que eu semicírculo. errei. É, eu falei que eu errei. Ah, Mas a fórmula aí tá certa. Eu não dividi por 4, eu dividi na metade, né? aí sim. É, por isso que eu falei, só errei o desenho. Daí, PR. Aí você achou o deslocamento. PR, beleza. Daí o deslocamento e a velocidade. Não, aí tá errado, né? Por isso que não pode desenhar errado. Como é que você me faz o teorema de Pitágoras se o bagulho não é um quarto de circunferência? Puta, é verdade, né? Deixa eu É uma fazer isso. semicircunferência, porque eu até te mandei o exemplo lá. Então, se começa aqui e acaba aqui, não tem nada do teorema de Pitágoras, é simplesmente uma reta aqui, de 2R, certo? Duas vezes o raio, né? Então tem Pitágoras oposto aqui. Sabe? Pera aí, verdade. Duas vezes R vai dar. Percebeu o erro, né? Já. Show. Então, duas vezes o Mas aqui era R até vai mais dar. fácil do que É, aquela mais que eu fácil. passei. Tá, vai dar 100, né? 100 metros. 100? Por que 100? 2 vezes 10 é 20. Ah, é. Puta que pariu. É que eu tô. Não sei por que eu penso nisso. Dois Beleza, vezes 10. refaça aí. Eu vou pegar um chazinho, só um segundinho. Vai lá, vai lá. Tô te mandando aí, tá?
E aí, conseguiu arrumar a conta? Vê, tá no seu celular. Deixa eu ver. Agora sim. Beleza. Muito bem, muito bem. Bater na cabeça em coisa. Bem, muito bem. Então, vamos continuando. Vamos lá. Tá, isso que a gente viu foi de vetor deslocamento, né? Vetor velocidade, exatamente. E aqui a gente tem outro vetor importante, que é o vetor velocidade, o vetor, velocidade vetorial instantânea, que é o que acontece? A velocidade que a gente estava calculando agora há pouco era a média. Tá, E, como você pode perceber aqui, nem sempre a gente calcula exatamente a média. certo. Às vezes a gente tem outras coisas para calcular, Tá, como, por exemplo, uma velocidade instantânea, que nem a velocidade do velocímetro do carro. A velocidade do velocímetro do carro é uma velocidade instantânea, ela não muda. Ou melhor, ela vai mudando a cada instante, né? Sendo isso. mais preciso. Ela vai mudando a cada instante. Então, o que acontece? Bem, só um segundo, cara. Muito bem. Agora, vamos lá, aceleração. Mesma coisa, né, meu velho? Aceleração vetorial, também mesma história, é sempre, ó, quando falar vetorial, é sempre pensando na distância direta entre o ponto final e o ponto inicial, beleza? Tá, Falar vetorial é isso. a velocidade vetorial instantânea não tem fórmula? Bem, eventualmente, mas no momento a gente não está vendo isso. Ela é sempre baseada no que está acontecendo. Por exemplo, aqui, ó, se você olhar, isso é um movimento circular, certo? Então, uma bolinha aqui está girando. Deixa eu tirar uma dúvida com você. Pode ser besta ou não. Num exercício, para eu diferenciar entre a cinemática escalar e a vetorial, é só questão do vetor mesmo, ou porque geralmente a cinemática vetorial ela mostra parábolas e etc. Normalmente é movimento circular, beleza? Beleza. Bem, então o que está acontecendo aqui, ó? Nesse movimento circular, a gente está tendo, se tu parar para pensar, né? Imagina, esse pontinho aqui, ele tem essa velocidade tangencial para cá, porque se ele não mantesse esse movimento circular, ele sairia pela tangente aqui, né? Como um carro dando uma curva, certo? Certo. Se tu perder na curva ali, o carro escapa pela tangente, certo? Certo. Muito bem. Então, Por isso que, como que chama? Que a gente tem que. tangencial, sai pela tangente. Não, tá, mas para manter o carro na curva, a gente Ah, precisa precisa da aceleração centrípeta, exatamente. centrípeta, né? Normalmente se dá por meio da força de atrito. Certo. Aqui não temos isso. Tá. Muito bem. Eu sei porque Então. eu trabalhei em obra, tipo, um velódromo. Ah, é? Pô, que massa, velho. O que você fazia lá? Obra, né? Ah, Eu você trabalhei. fazia serviço de pedreiro lá? Não, pô, engenheiro, caramba, tinha que fiscalizar a obra, né? Ah, engenheiro, pedreiro, mesma coisa. Nada. A No gente é futuro, um. aí eu acho que os pedreiros vão ganhar mais que os engenheiros, tô achando, hein? Sim, porque tá faltando mão de obra pedreira no mercado, você não acha? Pedreiro bom, não tem. Tem Você um não acha? rolão aí.
Ah, mas os cara enrolam, né? Sim. Tem que ter. Não, não perde. Não É sei, outro velho. tipo. Tem Não, muito é outro dinheiro e tipo. pouco pedreiro. Tá formando muito, né? Lá Engenheiro. em Portugal, cara, meu, não tinha ninguém para fazer serviço de manutenção, por exemplo. Você Que morou é uma coisa lá? um pouco mais tranquila que pedreiro, por exemplo. Você morou lá? Morei. Tava lá até agora há pouco, lembra? Ah, eu morei um ano na Alemanha, mas já faz tempo já. Que massa. A Alemanha é diferenciado também. Passei lá, meu, muito organizado tudo. É, lá é. Mas faz um Aí é tempinho já. isso. Mas falta esses profissionais. Faz, né? Principalmente lá, né? Nesses países mais desenvolvidos, todo mundo quer se forma, tudo, então ninguém quer fazer a mão de obra, essas mãos de obras, por isso que vai Mais estrangeiro para pesada, né? lá, Uhum. por isso que vai estrangeiro, assim, para fazer esse É, trabalho. realmente. Beleza. Então tá. O que que tá rolando aqui, então? Ele quer, por exemplo, aqui, ó, saber qual é a velocidade, né? Se você pensar na velocidade em módulo, aqui e aqui supostamente são iguais, só que uma é para cima e outra é para frente. Tá, Ok? Isso. Então, o que que acontece? Beleza, o módulo é o mesmo. Só que se a gente quiser saber, veja o que ele está perguntando aqui. Observe que V1 e V2 são tangentes para o cálculo do módulo da aceleração vetorial média. Aceleração? Acho que ele quis dizer velocidade média. Sim, sim. Devemos inicialmente calcular o ΔV, ou seja, qual que foi a variação de velocidade, né? Da velocidade final para a velocidade inicial. Qual que foi a variação? Isso aqui é bem estranho, porque se tu parar para pensar, como é que eu vou subtrair um vetor que está assim de um vetor que está assim, né? Isso é um cálculo vetorial. Isso é sim, uma matemática de vetores. Você tem que desenhar triângulos para conseguir resolver isso. certo, Então, aqui está o nosso velocidade inicial, aqui está a velocidade final, e esse cara é a subtração dos dois. Por incrível que certo. pareça, é meio estranho pensar isso, mas quando você tem uma situação dessa, é assim que a gente faz a subtração dos vetores, tá? A É porque, soma dos vetores seria o outro cara aqui, ó, seria esse vetor. Esse seria a soma, certo, ok? tá, beleza, mas não é isso que ele quer, né? Ele quer a subtração. Eu estava te mostrando a soma. E a subtração é simplesmente esse cara roxo aqui, tá bom? Tá? Então, esse vetor para baixo aí. Esse é o vetor subtração. Não seria a hipotenusa do... Hipotenusa, exatamente. Se você tem aí os valores, é a hipotenusa. E depois é só fazer aquela conta que a gente já viu, né, hoje. E quadrado mais v quadrado, 2v quadrado. Faz a raiz. Joga na equação da aceleração, que se tu lembrar, a aceleração é o módulo da velocidade pelo tempo. Ok? Ó, é, essa, Perfeito. tá, beleza. Eu vou copiar essa fórmula, né? Pode copiar. Aceleração de... É nesse caso que fica V raiz quadrada sobre ΔT, né? Ou a fórmula é essa? Ah, tá, tá certo. Essa é a hora que você tira Pitágoras ali, daí. Beleza. Você tá mudo ou... Já estava mudo. Deixa Ah, eu fazer aqui esse problema, então. Estamos pondo ele aqui. Show de bola. E aí, como é que faz a primeira aqui? deixa eu Vamos pegar. lá, a gente está querendo saber qual que é a aceleração entre os instantes 1 e 2. Então, aceleração vetorial, né? Então, a gente sabe que a aceleração vetorial é o vetor velocidade por tempo.
ou melhor dizendo, a variação do vetor velocidade dividido por tempo. Tá, essa daí é igual aquele exemplo lá, né? Você vai Agora a gente tem que ver quais são os vetores. Bem, eu vou fazer a B, porque supostamente ela é mais difícil. Deixa eu pegar aqui os vetores da B. O vetor da B é o 2 e o 1. Então... Elas estão em sentido contrário, né? Mas elas têm as mesmas... Elas têm, acho que, o mesmo velocidade, né? 1 e 3. 1 e 3 tem que fazer isso aí, né? Então, o que que acontece? O vetor é 3 menos 1. Então, é como se você tivesse esse vetor para baixo aqui, menos o vetor para cima. Então, se o vetor está indo para baixo, 1, 2, 3. Só que negativo, né? E outro vetor para cima, né? Então, é final menos inicial. Então, 3 para cima. Menos 3. Então, dividido pelo tempo, que é de 0 a 3 é 5, né? Então vai ficar menos 6 quintos. Ok? Certo. Essas coisas vetoriais são meio chatas às vezes, mas é assim, cara. Tem que fazer, né? Tem um vetor para cá, tem um vetor para cá. Um menos o outro, eles se aumentam, né? Tá. Eles já estão em direções contrárias. Se fosse somar, eles se anulariam. Mas como é diminuir, eles se aumentam. Daí ficou essa resposta aí. Agora o outro. Bem, o outro tu já sabe, Teorema de Pitágoras, certo? Certo. Vamos lá. Beleza, então é contigo o primeiro ali. Deixa eu dar beleza. Velocidade 1 a 3. Tá, aí o que eu acho ali por Pitágoras é a velocidade, né? Exatamente. Aí eu posso colocar ela já no ΔV, né? Exato. Pode colocar lá assim. Pelo tempo, ele quer os mesmos intervalos. Não, tempo de 1 a 2. É o final menos inicial, né? Então dá 2, né? Quando é teorema de Pitágoras, é teorema de Pitágoras. Não é essas subtrações que eu fiz aí, não, tá? Tá, aí deu 2,12 metros por segundo, aceleração ao quadrado, não é? Por segundo ao Quando é quadrado. aceleração, é metro por segundo ao quadrado. Isso mesmo. Tá.
Quer que eu te mande ou não precisa? De boa, acho que você entendeu isso aí. Deixa eu pôr o próximo aqui. Vamos dar uma olhadinha no próximo. Aceleração vetorial instantânea, de novo. Só que o que acontece? Existem duas acelerações vetoriais. Que é a aceleração centrípeta, como você falou hoje, né? A aceleração que joga os carros para dentro da curva, para que eles não saiam pela tangente e se percam na pista, certo? Uhum. E também temos a aceleração tangencial, né? Que é essa aqui. A aceleração que aumenta a velocidade deles para frente na curva. Então tem essas duas, né? Aceleração tangencial teria ali a mesma direção e sentido que a velocidade tangencial, né? Velocidade é a única velocidade na prática que o carro tem. E tá, só que assim, normalmente essa aceleração tangencial é zero, mas pode ser que exista. Então, de modo geral, a aceleração vetorial é dado como a soma das duas, da Tá bom? aceleração tangencial e da centrípeta, beleza? Aceleração. Vou te pedir, encontre a aceleração vetorial. Na realidade, você vai ter que achar as duas, somar as duas. Veja que aqui a soma é uma soma vetorial. Então, se ele te pedir, por exemplo, qual é o módulo da aceleração vetorial? Módulo. Aí você vai ter que fazer o teorema de Pitágoras. Tá, vamos lá. Então, aceleração vetorial. Eu tenho que achar a aceleração centrípeta, né? E a tangencial. E aceleração tangencial. Tem fórmula da centrípeta e da tangencial? Depende da situação, mas quando precisar a gente chega lá. Tá, então a fórmula da vetorial é A igual a aceleração tangencial mais aceleração. Tá bom. Certo. Daí ele vai começar a falar esses casos particulares que eu acabei de te dizer quando você me perguntou da fórmula. Na aceleração, no MRUV, né, não tem nada disso, né, não tem tangencial, não tem centrípeta, é simplesmente um movimento para frente. Agora, no movimento circular uniforme, a gente tem aceleração centrípeta só, a tangencial é zero. A centrípeta vai ser diferente de zero, porque tu vai ter sempre uma aceleração jogando o objeto para o centro da trajetória. É a aceleração que joga ele para o centro da trajetória, mantendo o movimento circular, ok? Tá, daí a centrípeta é zero. A centrípeta que não é zero, a tangencial que é zero. Ah, tá, beleza. Bem, é isso, velho. Eu acho que a gente pode ver esses casos particulares na próxima aula. Tu conseguiu baixar esse livro? Baixei. Posso até dar uma maravilha. olhada. É que eu tem bastante, eu vou ter um simulado de português para fazer, por isso que não deu tempo de eu fazer os outros exercícios. Ok. Bem, dá uma olhadinha nos exemplos, pelo menos. Não precisa Fechou. perder tempo fazendo os exercícios, mas ler os exemplos é importante. Tá, aí eu fiquei na dúvida, nossa aula é quando? A Nossa próxima, nós temos mais 2 aulas, certo? Tá. Amanhã às 10 e sexta Amanhã às às 9. 10, porque estava o meu nome junto com acho que de uma outra pessoa. Então é às 10. Amanhã às 10 e sexta às 9. Fechou, então. Valeu. Beleza. Um Então, tá abraço. bom? Não esqueça de ver os exemplos, hein? E Tá. é isso aí. Falou, abraço. Tenta me trazer questões que tu tentou fazer e não conseguiu amanhã, tá? Para ser um negócio mais dinâmico. Tá, beleza. Então, ok. Valeu. Até. Tchau.